Na sequência dos episódios relatados aqui do capítulo 8, a gente ficou com o finalzinho do capítulo, que é o verso 28 em diante, e a sequência aí na introdução do 9. Vamos seguir daqui para frente, capítulo 8, versos 28 em diante, se alguém quiser fazer as honras da leitura, e a gente vai parando e comentando algumas lições importantes aí desse trecho. Os endemoniados, Gadareno, e tendo chegado a outra banda, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E Jesus lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. Eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram naquelas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Porque a gente deixou esse pedaço fora do estudo da semana passada. A gente tem todo um bloco de acontecimentos que ocorrem na banda, se a gente olhasse o mapa da região da Galileia, do Mar da Galileia, a da banda da esquerda do mar, ou seja, para próximo da região da Galileia, ao norte da Judéia, na parte que poderíamos considerar da banda esquerda do Jordão, portanto, a terra prometida, a região mais interna, mais precisa da terra prometida a Israel. Da banda direita do Jordão, embora a gente tenha tribos que habitem essa região, a gente está já quase fora dos domínios da região de Canaã, portanto, do outro lado do Rio Jordão, do outro lado do Mar da Galileia. Essa região de Gadara, que é onde acontece esse episódio, com esses dois sujeitos que aparecem no milagre relatado aqui, estão na região de Gadara, portanto, do outro lado do Mar da Galileia. O que significa que paramos na semana passada em Jesus entrando num barco e acalmando a tempestade. E agora a gente entra num outro referencial de história, que é eles chegando do outro lado do mar, descendo na região de Gadara. O que é interessante dessa história desses dois endemoniados? Quando Jesus chega ali, nessa região, esses dois sujeitos foram ao encontro de Jesus. E eles não foram ao encontro de Jesus para pedir cura, eles não foram ao encontro de Jesus para algum processo de intervenção de Jesus resultante de algo consciente desses dois sujeitos. Na realidade, dois sujeitos endemoniados chegam até Jesus na condição de endemoniado e os demônios que tomam posse desses garotos vêm gritando: que queres conosco, filho de Deus? E essa é uma cena curiosa no contexto aqui, exatamente porque não só demonstra o reconhecimento por parte desses anjos maus que tomaram posse desses garotos, de que Cristo é o Filho de Deus, mas interpelam Jesus em chegar numa região que está sob o domínio deles. E isso mostra uma certa arrogância, até certo sentido, e, ao mesmo tempo, o reconhecimento de com quem eles estão falando. E a expressão que eles usam é: vieste aqui para nos atormentar antes do tempo, ou seja, eles estão provocando Jesus, dizendo: o que o senhor veio fazer aqui nesse nosso campo de domínio, se ainda não é a tua hora para fazer alguma coisa? Literalmente provocando Jesus, como se Jesus estivesse interferindo nos trabalhos deles. E é interessante que eles continuam a conversa com Jesus, sabendo que Jesus veio ali e vai resolver a questão, ou seja, ele vai expulsá-los dali.
até por conta do que eles já viram acontecer em outros lugares, em outras circunstâncias em que Jesus se depara com endemoniados. E dentro desse contexto aparece na história a figura de que ao redor daquela região tinha um grupo de sujeitos cuidando de porcos, um grupo de porqueiros, como diz o texto em algumas traduções. O que é interessante sobre esses porqueiros? Se a gente olhar essa história com um pouquinho mais de cuidado e olhar o contexto dessa região, a gente vai descobrir que essa região é habitada por judeus, não necessariamente por gentios. Ela é habitada por israelitas, não necessariamente por gentios. O que significa dizer que esses porqueiros não eram sujeitos gentios que estivessem numa região que desconhecia o contexto bíblico, desconhecia o contexto israelita. Mas, por algum motivo, eles foram se distanciando dos hábitos e dos costumes do povo hebreu. E, consequentemente, também da religiosidade do povo hebreu. Esses demônios, quando percebem que Jesus chegou e que não dá para continuar ali, fazem uma proposta. Se o senhor veio aqui para nos expulsar, então manda a gente ir para aquela manada de porcos. O interessante dentro desse episódio é que a gente não vê Jesus em ação no episódio. Todas as expressões são por parte dos sujeitos, dos anjos maus que estão ali, se antecipando a um fenômeno. E como eles fizeram essa proposta, Jesus disse, ok, podem ir, deixem os garotos em paz e podem ir para os porcos. E eles vão para os porcos e imediatamente jogam esses porcos, induzem esses porcos a um estouro e eles caem precipício abaixo, morrem todos. O que acontece aqui, na realidade, é uma situação de provocação com segundas intenções. Quando eles precipitam esses porcos ladeira abaixo, o que acontece é que as pessoas daquela região perderam bens, perderam sua riqueza, e, obviamente, esses porqueiros saíram para contar para a cidade o que tinha acontecido. E, em vez de as pessoas da cidade se maravilharem com o que tinha ocorrido e virem atrás de Jesus para entender quem ele era e conversar com ele, eles vêm para expulsar Jesus dali, para pedir que Jesus deixe a região. E o episódio termina assim. A cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando viram, suplicaram que saísse do território deles. E para assim a história, a gente não sabe o que acontece depois da história. Mas tem um detalhe interessante nessa história, que é quando a gente cruza essa história com referências futuras de apresentação da história dos apóstolos pós-ascensão de Cristo, da história de Paulo, da história de Pedro, da história de João e de outros discípulos de Jesus ou apóstolos de Jesus que saíram pelo mundo pregando o evangelho. E é interessante que nesta região de Gadara, anos mais tarde, os apóstolos vão encontrar pessoas seguindo a Deus. Eles vão encontrar pessoas que seguem o cristianismo, seguem a Jesus na região de Gadara, fruto do trabalho desses dois sujeitos endemoniados que foram curados ou libertos nesse fenômeno. Uma história que fica aqui no hiato, como se não tivesse fechamento, ela vai se resolver lá na frente, na expansão do cristianismo, quando se descobre qual foi o impacto dessa ação de Jesus, mesmo com a interpelação desses agentes do mal, qual foi o sucesso dessa missão de Jesus nesse lugar, na região de Gadara. E isso é a parte interessante dessa história dos gadarenos, da forma como eles reagiram inicialmente, mas também da forma como depois acabaram aceitando o evangelho e dentro desse contexto de aceitação do evangelho aparecem no futuro como um povo cristão. Isso é a parte bonita dessa história, fechando essa saída de Jesus para um momento de paz, um momento de tranquilidade. E é interessante porque ele sai do meio da confusão das pessoas, da multidão, de um lado do mar, vai para o outro lado e vai encontrar dois endemoniados e é expulso de lá. E ele volta agora para a região da Galileia, dentro desse contexto de que o povo pediu para ele sair de lá, mas o resultado ficou.
Se de um lado Jesus encontra dificuldade e falta de fé em alguns dos manifestos lá de onde ele saiu, do lado de cá ele encontra dois endemoniados que nem pediram para curar, para serem curados, mas que depois viram testemunhas a respeito de Jesus e acabam convertendo pessoas dentro de uma cidade aparentemente recusada do processo, porque expulsaram Jesus de lá. A história continua e a gente vai na sequência para o capítulo 9. Jesus entra no barco e volta para a sua cidade, volta para a região de Cafarnaum, depois desse episódio em Gadara. Então vamos ver o que acontece aqui na história, continuando o capítulo 9. Se alguém puder ler, versos 1 até o 8. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: Ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil, dizer: Seus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou, voltou para casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Ok, esse é um episódio que vale a pena ler nos 3 evangelhos, porque cada um deles acrescenta detalhes interessantes nessa história. Então, vamos para Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12, depois Lucas, capítulo 5, que contam essa mesma história com alguns detalhes diferentes para a gente completar toda a cena e aí entender todos os aspectos que dizem respeito a esse momento bastante interessante na história de Jesus na cura desse paralítico. Vamos lá, capítulo 2 de Marcos, versos 1 a 12. Se alguém puder fazer a leitura, depois capítulo 5, versos 17 a 26, na sequência do texto. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda os lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 pessoas. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre eles, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ele ao paralítico, a ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se assim o paralítico e, tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal coisa vimos. Ok. Depois a gente volta a comentar alguns detalhes aqui de Marcos. Vamos ler o relato de Lucas para fechar essa história. Lucas capítulo 5, versos 17 em diante.
E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, lhes disse: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais difícil, dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer levanta-se e anda? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o seu leito, em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheio de temor, diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Bom, vamos lá. O que há de semelhante nas três histórias, nos três relatos? Há de semelhante o fato de que existe um paralítico, existem garotos ou pessoas que trouxeram o paralítico para ser curado. Nos três relatos, a gente tem o apontamento de que Jesus não curou o paralítico, de que Jesus virou para ele e disse que os seus pecados estavam perdoados. Assim como nos três relatos, a gente tem a manifestação dos mestres da lei, dizendo no seu coração quem esse homem acha que é ou por que ele está blasfemando. Essas são partes semelhantes do texto, assim como a reação de Jesus nos três textos é a mesma, ou seja, Jesus se manifesta interpelando os mestres da lei, que começaram a pensar essas coisas no coração deles, e Jesus interpela, dizendo: por que vocês estão pensando isso? Por que vocês estão pensando mal no coração de vocês? E aí, nessa condição de interpelação, Jesus diz: o que é mais fácil? Ele faz uma indagação: o que é mais fácil, perdoar pecados ou dizer para o paralítico, levanta e anda? Então, para vocês terem certeza de que eu posso perdoar pecados, então ele vira para o paralítico e diz: levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa. Isso é a parte semelhante dos relatos. O que é diferente nos relatos? A primeira coisa diferente nos relatos é o momento específico em que isso ocorre. Só Mateus traz essa sequência porque Mateus retrata Jesus indo para o mar da Galileia, atravessando o mar, chegando a Gadara e retornando de Gadara. Marcos e Lucas não fazem isso, eles apenas dizem, no caso de Marcos, depois de alguns dias, no caso de Lucas, em algum tempo, na sequência, depois da cura do leproso. Portanto, há um hiato aqui de acontecimentos que não foi relatado nem por Marcos, nem por Lucas. Outra coisa interessante de diferença nesses relatos: Mateus não diz por que os sujeitos pensaram que Jesus estava blasfemando. Mateus se limita a dizer: os mestres da lei disseram a si mesmos, este homem está blasfemando. Marcos e Lucas ampliam esse relatório, principalmente se a gente pensar que o público-alvo deles é diferente. O público-alvo de Mateus é o grupo dos hebreus. Mateus não precisava explicar para os hebreus por que os mestres da lei pensaram que Jesus estava blasfemando quando ele disse: perdoados estão os teus pecados. Porque qualquer hebreu teria a mesma ideia de que só Deus poderia perdoar pecados. Portanto, é natural para a compreensão de um hebreu que os mestres da lei pensassem isso. Mateus não precisa explicar, mas Marcos e Lucas explicam. Porque quem lesse isso e não conhecesse a cultura judaica necessitaria de uma nota de rodapé, um apêndice aqui no texto, dizendo: eles pensaram no seu coração porque esse sujeito blasfema,
Afinal de contas, só Deus pode perdoar pecados. Essa explicação adicional, ela é importantíssima para quem não compreende o que está acontecendo na cena. Ainda que na resposta que Jesus dá, fica embutido o porquê que eles estavam pensando mal no coração, porque Mateus, ao colocar a resposta de Jesus, por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Então, a blasfêmia tinha a ver com o fato de Jesus ter perdoado pecados, e isso fica evidente na referência. Ou seja, mesmo Mateus não explicando, a resposta de Jesus já levaria a essa conclusão. Mas Marcos e Lucas são mais didáticos nessa questão, por terem um público-alvo diferente, por terem um grupo de evangelismo à sua frente nessa explicação. Como também Marcos e Lucas nos dão detalhes da cena que Mateus simplesmente desconsiderou. Por algum motivo, Mateus não relatou que os garotos desceram a maca, que os garotos puseram o paralítico à frente de Jesus, tendo abrido o eirado da casa, tendo aberto o telhado da casa para fazer isso. Já Marcos e Lucas se preocupam com esses detalhes. E se preocupam ao ponto de dizer o que estava acontecendo. Tinha uma multidão enorme dentro da casa e ao redor da casa, ao ponto de eles não conseguirem chegar perto. Não tinha como entrar na casa. Outro detalhe interessante dentro do texto é a referência de que as pessoas souberam que Jesus estava em casa, que é algo que aparece nos relatos adicionais de Marcos ou Lucas, dando para a gente uma referência interessante. Jesus morava em Cafarnaum. Se a gente lembrar, Jesus nasce em Belém, é criado em Nazaré, e depois sua mãe, seus irmãos e Jesus mudam-se para Cafarnaum. E isso aparece logo após o episódio com João Batista. A partir do momento que João Batista é preso e João Batista é morto, dentro desse contexto de prisão e morte, há uma mudança de lugar. Jesus e sua família mudam-se para Cafarnaum. Há uma discussão sobre essa questão do em casa, em função de que Jesus não tinha casa para ele mesmo. Maria e os irmãos de Jesus, sim, esses tinham casa, mas Jesus não. Tanto que Jesus, por várias vezes, pontua isso, em algumas vezes muito explicitamente, o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça, ou seja, eu não tenho casa, por que vocês estão me seguindo? Mas o texto retrata que Jesus estava em casa. Então, muita gente acredita, dentro dessa questão aí tradicional da leitura dos evangelhos, de que a casa em discussão aqui não seja a casa de Jesus, obviamente, porque ele não tinha casa, mas seja a casa de Pedro. E Jesus tivesse como base, assim como os apóstolos, na cidade de Cafarnaum, a casa de Pedro. E essa talvez seja a referência mais próxima dessa expressão, Jesus estava em casa. Mas o fato é que as multidões ouviram que Jesus estava lá, e Marcos fala da multidão, Lucas também fala da multidão, mas eles apontam a região. No caso de Lucas, ele aponta a região de onde vieram pessoas. Tinha gente da Galileia, tinha gente da Judéia, gente de Jerusalém. Ou seja, gente de tudo que é canto, vindo para ouvir Jesus e trazendo seus doentes para serem curados, que é algo que Lucas deixa bem explícito no seu texto. Afinal de contas, se espalhou a notícia de que Jesus tinha poder para curar os doentes. E a gente sabe por quê? Pelas histórias que a gente viu no capítulo 8. As pessoas contaram das histórias de Jesus, tanto que isso encheu tanto as pessoas, em termos de multidão ao redor de Jesus, que ele teve que sair das cidades e pregar fora das cidades, e em certa medida ele teve que entrar no mar da Galileia, naquele barquinho, e atravessar o mar para se livrar um pouquinho das multidões e ter pelo menos um momento específico de paz. E nem isso ele teve, porque do outro lado do mar foi encontrar os endemoniados de Gadara. Ou seja, não tinha vida fácil para Jesus a partir do momento que a fama dele se espalhou. A outra coisa interessante do texto é a ousadia desses garotos de abrir o telhado de uma casa que não é deles para descer uma maca no meio da multidão.
E aí eu fico sempre imaginando a cena, né? As pessoas olhando para cima, aquela ciscaiada caindo. Quem já mexeu em algum telhado sabe o que acontece quando você mexe num telhado que está lá há muito tempo. E se a gente considerar que aquela é uma região que chove pouco, ou quase nada, já imaginou a quantidade de areia e poeira que tinha em cima desse telhado na hora que eles afastaram as telhas? Isso deve ter incomodado um monte a multidão que estava lá dentro. Olhando para cima, quem são esses sujeitos? Quem tem essa pachorra, né, essa ousadia de abrir o telhado da casa dos outros? E ainda descer uma maca no meio do ambiente. E aí, a expressão que os três concordam na narrativa é Jesus vendo-lhes a fé. E essa é a parte central do texto. Jesus olha para esses sujeitos e percebe o tamanho da fé que eles tinham, somada à coragem de abrir o telhado da casa dos outros para descer um amigo para ser curado. A parte fantástica do texto é que Jesus, vendo-lhes a fé, não cura o paralítico. Jesus apenas olha para os garotos, olha para o paralítico e diz para o paralítico: perdoados estão seus pecados. A pergunta é por quê? Por que Jesus não cura o paralítico? Por que ele não faz o que os garotos a quem ele observava e via a fé e valorizava a fé, porque vendo não curou? Há algumas questões ao redor desse paralítico que são interessantes da gente lembrar. A primeira delas é a questão cultural da noção de pecado em Israel, particularmente na Judéia, particularmente em Jerusalém. A noção que foi desenvolvida de pecado e de doenças e de consequências do pecado em doenças é de que todo sujeito que passa por algum perrengue, alguma dificuldade extremada, cometeu alguma falha, algum pecado, ou ele, ou alguém por ele. E não é incomum a gente observar pessoas com alguma desabilidade, principalmente as pessoas com desabilidades, com deficiências, serem tratadas pelas pessoas ao redor como tendo sido pecadoras contumazes ou seus pais pecadores contumazes, para que eles sofressem com essa questão. E isso ampliava o sofrimento dessas pessoas. Talvez o sofrimento mais forte dessas pessoas não fosse a paralisia, a cegueira, a amputação, algum membro com algum defeito no corpo. A maior dificuldade dessas pessoas era estar em qualquer ambiente e acontecer com elas aquilo que a gente brinca, mas é sério. Vamos mudar de assunto, porque o assunto chegou. Aquela coisa de você escutar pelas entrelinhas das falas essas acusações. Quem será que pecou, esse ou seus pais, para que fosse assim? Que pena. E você o tempo inteiro se ver como alguém excluído, não pela doença ou pela deficiência que tem, mas pela causa na inferência dessas pessoas a respeito daquela doença. E, portanto, por anos, esse paralítico viveu essa condição de ser colocado à margem das pessoas por ser um pecador e, por ser pecador, ter as consequências, como consequência, a paralisia. Quando Jesus vira para esse sujeito e diz: perdoados estão os teus pecados, Jesus viu o que ninguém viu. Jesus viu a doença que afligia aquele sujeito, que não era a paralisia. A paralisia afligia os amigos dele. Mas o que afligia ele realmente eram as falas, eram os cochichos, era o olhar das pessoas que o tempo inteiro viam nele um pecador. E Jesus vira e cura aquilo que ele necessitava. Se aquele paralítico tivesse voltado para casa naquele momento, sem o milagre da cura da paralisia, ele seria feliz o resto da vida. Porque aquilo que pesava sobre os seus ombros foi retirado nesse momento. E por isso Jesus começa o milagre assim. Porque o maior milagre que aquele paralítico precisava não era andar. O maior milagre que aquele paralítico precisava era se sentir perdoado. O detalhe é que alguém complementou a cena. E aí aparecem os fariseus, que estão discutindo na cena, os mestres da lei, que estão discutindo na cena, e começam a questionar no coração deles quem esse sujeito acha que é para poder perdoar pecados. Só Deus pode fazer isso. O que eles não imaginavam
é que estavam na frente de Deus. E aí Jesus entra em cena e faz um questionamento que mostra duas coisas para esses mestres da lei. Primeiro, que ele lê os pensamentos dele, que ele tinha a condição de saber o que eles estavam pensando. E isso, com certeza, já assustou, em primeira instância, esses mestres da lei, porque passaram a ter que pensar duas vezes antes de chegar perto de Jesus, sob pena de Jesus ler aquilo que eles não diziam, saber aquilo que eles estavam pensando. E eles foram pegos no contrapé, porque ninguém sabia o que eles estavam pensando, mas Jesus sabia. E Jesus desmascara o que eles estão pensando na frente de toda a plateia, que está ali naquela mesma casa. E ao perguntar por que vocês estão pensando mal no coração de vocês, Jesus descreve que pensamentos maus são esses. E os pensamentos maus que correm no coração deles dizem respeito exatamente ao poder de Jesus em perdoar pecados. O texto de Marcos ele é muito interessante porque ele amplia, né, essa discussão de estarem pensando no seu coração. Ele diz, eles estavam remoendo essas coisas em seu coração, ou seja, era literalmente uma murmuração das mais amplas, e se tivesse espaço, sairiam gritando a todo vento que Jesus era um blasfemo. Só não faziam isso com medo da multidão. E aí o que acontece? Jesus os questiona, o que é mais fácil? Perdoar pecados? Ou dizer para ele levantar e andar? Ao dizer isso, Jesus está falando, qualquer charlatão poderia chegar aqui e perdoar pecados, inclusive vocês. Qualquer um poderia se passar por Deus e perdoar pecados. Mas nenhum de vocês, ninguém que passasse por aqui, colocaria esse paralítico de pé. Então, para que vocês tenham certeza de que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, e aqui Jesus faz uma alusão ao aspecto messiânico, e nisto Lucas, tanto quanto Mateus, são precisos nessa afirmação, e Marcos idem. Ou seja, os três afirmam isso. Jesus é o Filho do Homem, para que vocês saibam que Jesus é o Filho do Homem. Então, diz ao paralítico agora, levanta, pega a sua maca e vai para casa. O interessante é que Lucas, ao retratar o milagre, ele faz questão de pontuar a rapidez com que isso ocorre. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca que estivera deitada e foi para casa louvando a Deus. Lucas não se aguenta e descreve a cena na expressão de alguém que poderia imaginar, o paralítico ficou ali, fez um esforço daqui, virou de lado, pegou numa muleta ou pediu ajuda para alguém. Não, Lucas faz questão de dizer, imediatamente ele levantou, depois que levantou, pegou a maca e foi para casa louvando a Deus. O resultado, 3 comportamentos diferentes em cada um dos 3 relatos. O comportamento retratado em Mateus tem a ver com o questionamento dos hebreus, dos mestres da lei. Quem é este? No sentido de quem está fazendo esse milagre. Vendo a multidão, ficou cheio de temor, glorificando a Deus, que dera tamanha autoridade aos homens. Portanto, a referência da multidão no milagre de Jesus é tentar entender quem é que deu tamanha autoridade. Mateus faz questão de olhar para esse aspecto. Marcos, por sua vez, olha para outro aspecto. Ele olha para a surpresa das pessoas e ele retrata assim, essa surpresa, ficaram atônitos, glorificando a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Já Lucas olha para um terceiro aspecto dessa mesma multidão, embora retrate que eles ficaram atônicos, glorificaram a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Cada pedaço da multidão teve um comportamento. Teve aqueles que ficaram com medo, teve aqueles que entenderam o recado e questionam que tamanha autoridade. E tem um terceiro grupo que literalmente explode dizendo, vimos hoje maravilhas, vimos hoje coisas extraordinárias. 3 comportamentos diferentes, 3 grupos distintos, mas com um ponto em comum entre todos eles. Todos tiveram temor e glorificaram a Deus, seja por ter dado autoridade, seja pelas coisas maravilhosas que viram,
seja pela surpresa de nunca terem visto nada igual àquilo. E esse nada igual tem duas dimensões. Dimensão número 1, o perdão de pecados. Dimensão número 2, a possibilidade de reverter aquilo que parece impossível. No caso aqui, uma doença. No caso aqui, um efeito degenerativo do pecado, a paralisia. Na sequência do texto, voltando lá para Mateus, a gente vai ter o convite a um outro discípulo, e o grupo de Jesus vai se formando conforme a gente vai lendo a história, o grupo de Jesus vai se tornando mais robusto, e aqui aparece o chamado de um sujeito. Vamos terminar com esse texto na leitura de hoje, dos versos 9 até 16 de Mateus capítulo 9. Se alguém quiser fazer a leitura, por favor. Até o versículo Vamos até o 16. 16, ok. O chamado de Mateus. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Ok. Dá uma pausa aí. O que é interessante nessa história, a história vem recheada, né? Você tem o convite de Mateus, que por si só já seria uma história inusitada. Imagina você chegar no balcão de por exemplo, chegar no balcão da Receita Federal em Campinas, ali perto do Mário Gatti, e você encontra um sujeito ali no balcão de atendimento da Receita e você vira para ele e diz: siga-me. O interessante é a resposta de Mateus. A resposta de Mateus não é para onde, fazer o quê. A resposta de Mateus é: ele larga tudo, se levanta e segue Jesus. Óbvio, Mateus já devia ter ouvido a respeito de Jesus, afinal de contas, todas as histórias que a gente está lendo antes já vão dando conta de quem é Jesus. E isso se espalha por vários lugares. E quando Mateus tem a chance de encontrar Jesus face a face e escuta de Jesus esse chamado, siga-me, ele sabe quem está chamando, ele conhece quem está chamando e ele entende o significado do chamado e com toda a propriedade se levanta e vai embora. Fecha a oficina, fecha a coletoria. A história se segue dizendo que Jesus foi com Mateus para a casa de Mateus. E, obviamente, na casa de Mateus, quem é que vai estar? Se Mateus é um publicano, um coletor de impostos, óbvio que nenhum judeu vai se sentar à mesa com ele, a menos que seja uma de duas coisas, ou pecador ou publicano. Porque judeu que se preze não vai sentar com um publicano de jeito algum. Principalmente porque os escribas, os mestres da lei, os fariseus, os sacerdotes, acusam os publicanos de traição por trabalharem para Roma, coletando impostos dos seus irmãos na terra prometida. Portanto, dupla traição. Essa condição coloca Mateus numa situação de exclusão. E aí o que é interessante, Jesus vai para a casa de Mateus e se senta com os amigos de Mateus, porque a primeira coisa que aquele que aceita Jesus faz todo discípulo no reino de Deus se torna missionário. E Mateus fez isso, convidou seus amigos, trouxe para casa para conhecer aquele a quem ele conheceu e que o salvou. E o desejo de Mateus é que os outros também sejam salvos. Aí vem os fariseus e perguntam para os discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ou seja, vocês estão seguindo um mestre de Araque, um mestre que é fake. Esse mestre não é mestre, porque se fosse, sabia com quem está sentado e jamais se sentaria com eles. Se fosse alguém que conhecesse de fato a palavra de Deus, não estaria sentado com esses sujeitos, porque saberia quem eles são. O interessante é como Jesus responde. Jesus escuta a conversa
O Espírito Santo avisa Jesus do que está acontecendo de novo, e Jesus interpela os sujeitos que estão ali batendo papo, batendo com a língua nos dentes, e diz, os sãos não necessitam de médico. Ou seja, se vocês estão se achando perfeitos, eu não estou aí com vocês e estou com eles, porque os doentes são eles. E se eles estão doentes, o médico sou eu, e eles precisam de médico. O interessante é como Jesus continua a frase. Ele vira para eles e diz, vão aprender o significado disso. Em outras palavras, vocês são os espertos da lei, são os espertos na doutrina. Então, está aí um desafio. Aprendam o que significa isso. Misericórdia quer, não sacrifício. Não vim chamar justos, mas pecadores. Ou seja, Jesus faz alusão a um texto lá atrás, a uma referência lá de trás da Bíblia, no Velho Testamento, aos textos de Miqueias, ao texto de Oséias, como referência à missão do Messias e à missão de salvação daqueles que são pecadores. E diz, se vocês são tão espertos no sentido de expert na lei, na doutrina, por que não estão cumprindo a missão? Quem devia estar sentado aqui com esses pecadores eram vocês, para ensinar a esses pecadores a não ser mais pecadores. Mas, ao contrário disso, vocês se distanciam deles e não salvam ninguém. Sem dizer, Jesus disse tudo isso e deixou com eles um enigma para eles resolverem. O que significa misericórdia quero e não sacrifício. E assim ele encerra a conversa e as acusações, pelo menos por um tempo, e volta a lidar com aquilo que ele tinha que lidar, que são as pessoas a quem ele pretendia salvar, a quem ele veio salvar. Na sequência disso, chegam algumas pessoas, essas pessoas são discípulos de João, que vêm até Jesus com indagações. Vamos ler essas indagações, a gente termina com esse texto, do verso 14 ao 17. Isso. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo em pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Okay. Qual é a coisa interessante dessa interpelação? Lembra que Jesus ainda está na fase inicial do seu ministério, ainda corre a distinção entre Jesus e João Batista, e, obviamente, ainda corre alguma situação de ciúmes ou até de dúvidas entre os discípulos, de um e de outro. Coisas que a gente vai ver se resolvendo ao longo do Evangelho. De qualquer forma, esses discípulos chegam de maneira sincera até Jesus e questionam, não com o objetivo dos fariseus, que é um questionamento de acusação, mas com um questionamento real. Por que que os fariseus e nós jejuamos e os discípulos que estão contigo não? Ou seja, de novo, a questão é, por que vocês estão fazendo festa quando deveriam fazer jejum? E essa é uma pergunta interessante, intrigante na cena, mas a intrigante ainda é a resposta de Jesus. Como é que você pode, como convidado do noivo, ficar de luto? E aqui Jesus traz uma distinção entre ele e João Batista. João Batista é o que anuncia o noivo, mas o noivo é Jesus. Portanto, aquele que anuncia o noivo, anuncia que o reino de Deus está próximo. Aquele que é o noivo é a representação do reino de Deus com os homens. E a pergunta é, o reino de Deus chegou e as pessoas vão fazer o quê? Ficar de luto ou fazer festa? Esse é um questionamento interessante de Jesus, principalmente porque ele aponta para uma outra direção. Vai chegar um momento em que o noivo não estará mais, será retirado, ou seja, Jesus de novo prediz sua morte. E neste contexto ele diz, eles jejuarão, ou seja, ali será um momento de luto, ali será um momento de jejum. Mas agora é hora de fazer festa.
o noivo chegou. E Jesus completa com uma parábola. Ninguém põe remendo novo em roupa velha. Se fizer isso, força a roupa e ela rasga pior do que na primeira condição. A segunda coisa é: ninguém põe vinho novo em vasilha velha. Essas duas expressões são simples na parte técnica do fenômeno, ou seja, puser vinho novo em odre velho, o odre velho já esticou tudo que tinha que esticar pela primeira vez que hospedou vinho. Lembra que quando você põe o vinho, ele vai fermentar, e quando fermentar ele infla, né? Ele produz gases e infla o couro até o limite. E aí ele estabiliza, e daí para frente ele envelhece e se torna vinho. Se você puser vinho novo em odres velhos, como o odre já esticou até o limite, quando ele começar a fermentar e produzir gás, explode, vai romper. A mesma coisa com remendo de tecido novo em pano puído velho, de uma calça velha, de uma roupa velha. O pano novo tem mais resistência. Se você forçar o tecido, o velho vai rasgar, e vai rasgar pior do que a primeira vez. E Jesus termina dizendo o vinho, no caso da parábola de Lucas, né, do relatório de Lucas, o vinho velho é melhor. O que Jesus quer dizer com isso? Qual é a intenção por trás dessa parábola em função da pergunta? Essa é uma coisa interessante para a gente observar, que vai ser a nossa análise de texto do próximo encontro. Olhar para essa parábola e ver vários aspectos interessantes que tem nessas expressões de Jesus, que tem a ver com as mensagens que estavam tanto no capítulo 8 quanto no capítulo 9, da falta de fé no capítulo 8 e das referências que aparecem aqui dos questionamentos de autoridade de Jesus no capítulo 9. Okay? Congelamos aqui, retomamos do verso 16 em diante no nosso próximo encontro. Até lá. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque a partir da tua palavra podemos entender a dimensão do plano da salvação, mas principalmente o teu grandioso amor em resgatar teus filhos e retorná-los à sua casa. Para isso pedimos a bênção do teu Espírito, que nos ilumine o coração, para compreendermos teus ensinamentos e principalmente nos prepararmos para esse encontro maravilhoso que aguardamos. Tudo isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.